Essa questão aqui é uma questão de um assunto importante da geometria plana, que é arcos e ângulos. Aqui eu chamei de arcos e cordas, né? É porque você tem também aqui medida de cordas e ele quer que calcule essa corda aqui. Então, já pausou o vídeo e tentou resolver? Tente fazer, que é uma questão interessante para treinar esse assunto aqui. Olha aqui, o pentágono ABCDE é inscritível, ou seja, é inscritível porque ele está inscrito numa circunferência, né? Então a gente já desenhou ele aqui inscrito na circunferência. Tá, e são dados os ângulos internos B, C e E. Aqui o ângulo B, que é 80 graus, o ângulo C, que é 95 graus, e o ângulo E, que é 130 graus. Esses dois ângulos aqui não foram dados. Certo. O lado AB mede 10, aqui AB mede 10, deve ser 10 o quê? 10 centímetros? Na verdade isso não importa, isso é comum nos problemas de geometria, né? Ele não dá a unidade de medida, é como se fosse assim, 10 unidades de comprimento. A medida que está sendo utilizada não interessa. Tá, calcule o lado CD, que vale X. Você tem que calcular isso aqui. Olha só, esse assunto aqui é importante para vários concursos, né? Vamos citar alguns concursos que cobram isso aqui. Qualquer concurso que pede geometria plana. Ó, Colégio Naval, EPICAR, Colégio Militar para ingresso no ensino médio, vestibulares, né? Até os concursos para ingresso nas academias militares tem lá uma questãozinha de geometria plana e às vezes, claro, digamos, é uma questão aqui que não é muito difícil. Mas esses conceitos aqui podem ser exigidos no meio da resolução de uma questão. E esse assunto aqui você tem que conhecer. Você não pode chegar, pegar uma questão dessa e sair rachando aí com o teorema de Pitágoras. Às vezes não dá certo, às vezes você vai fazer conta beça. Ou então colocar uns eixos XY e sair fazendo por geometria analítica. Vai ser trabalhoso, vai perder um tempão. Outro jeito que o pessoal quebra o galho, chama os ângulos aí de alfa e beta e sai fazendo aí por trigonometria, lei dos cossenos. Aí dá conta pra caramba, né? Vai perder um tempo. Vai errar em conta e no final vai dizer que é uma questão trabalhosa. No entanto, se você conhecer esse assunto aqui, que é arcos e ângulos, você vai resolver o problema com facilidade. Então, olha só, olha para essa figura aqui. A gente tem que calcular esse X. O que eu preciso para saber a medida de uma corda? Eu preciso saber o raio do círculo e também o ângulo correspondente a esse arco. Quer dizer, a medida do arco. Você sabe que a medida de um arco é igual à medida do ângulo central. Quer dizer, a medida desse arco aqui, desse arco CD. Então, sabendo a medida do arco CD em graus e sabendo o raio, a gente acha o X. É só você lembrar isso aqui, ó. Se você tem o raio da circunferência, vamos chamar aqui de R, e tem a medida do arco, essa medida do arco é igual à medida do ângulo central. E aí essa corda você pode calcular assim, ó. Digamos que esse ângulo central aqui seja alfa. E se você pegar a metade da corda, você vai ter aqui um ângulo reto, né? Claro, porque isso aqui é um triângulo isósceles, tem lados R e R. Então, traçando uma perpendicular, esse segmento aqui vai ser ao mesmo tempo altura, bissetriz e mediana. Então, cada ângulozinho desse aqui é alfa sobre 2. Então, a gente tem alfa sobre 2 aqui e alfa sobre 2 aqui. Então, olhando em cada um desses dois triângulozinhos aqui, olha o que a gente tem. Nós temos aqui um ângulo alfa sobre 2. Nós temos aqui essa medida que é R. E essa medida aqui vale R vezes o seno de alfa sobre 2. R vezes o seno de alfa sobre 2. E essa medida que você quer é o dobro disso. São dois pedacinhos desse. Então, essa medida da corda vale 2R seno de alfa sobre 2.
Então você, para calcular a medida de uma corda, você precisa saber o raio da circunferência e o ângulo lá que corresponde. Então aqui a gente tem que achar esse ângulo aqui, que dá a medida desse arco CD. E como é que a gente vai achar isso aqui? A gente tem esses ângulos aqui, ó, 80 graus, 130 graus, 95 graus. Como é que a gente pode achar isso? Olha, se você descobrisse os valores de todos esses arcos aqui, é um pentágono que não é regular, é um pentágono inscrito numa circunferência. Mas se você pudesse descobrir quanto é que mede esse arco e esse, né? Você conheceria tudo desse pentágono, mas na verdade você só precisa desse arco aqui. Então você precisa saber quanto é que mede esse arco aqui. E a gente tem informações para calcular esse arco, porque a gente tem esses ângulos. Por exemplo, esse ângulo 80 graus, ele vale a metade desse arco todo aqui. Vamos marcar esse arco. Ó, 80 graus. O arco que ele está subentendendo, ele vem daqui até aqui. Confere? Então, 80 graus, esse arco todo aqui vale quanto? Você sabe que o ângulo inscrito vale a metade do arco, né? Então, se aqui é um ângulo inscrito nesse arco, e ele vale 80 graus, quanto é que mede esse arco todo aqui? De C até A, por esse caminho. Esse arco vale o dobro desse ângulo, ou seja, ele mede 160 graus. E a gente tem aqui outros arcos aqui na mesma situação. Ó, esse arco daqui até aqui, a metade dele vai te dar esse ângulo de 95. E esse outro aqui, ó, olha esse ângulo de 130, você tem esse arco todinho daqui até aqui, vale o dobro de 130, vale 260. Então esse arco que vem daqui até aqui, ó, o ângulo inscrito é esse. Então o arco vem daqui até aqui. Esse arco todo mede 260 graus. Então com isso a gente já pode achar o X, porque olha só, isso tudo aqui está dando 360 graus, certo ou errado? Essa medida toda aqui é 360 graus? Não. Essa medida aqui é 260 mais 160, que é esse pedaço mais esse pedaço. Eu passei aqui nesse arco aqui CD duas vezes, né? Então nós vamos ter 260 graus mais 160 graus, que dá quanto isso? 420. 420 graus, isso aqui corresponde a uma volta completa mais X, porque ele passou aqui duas vezes, ó. Tem esse arco CD aqui contado dentro do 160 e tem o arco CD novamente contado dentro do 260. Então essa medida toda vale 420 graus. Isso aqui é a circunferência inteira mais esse arco CD. Então com isso aqui a gente acha o arco CD. O arco CD mede 420 menos 360. 420 menos 360 vai dar quanto? 60 graus. Então a gente descobriu a medida do arco CD. É um arco de 60 graus. Poxa, eu já sei o ângulo então. O ângulo central aqui é um ângulo central de 60 graus. Quer dizer, o alfa nessa figurinha aqui, para essa corda CD que eu preciso calcular, o alfa vale 60 graus. Só que eu não sei o R ainda, né? Mas a gente pode descobrir o R, sabe por onde? Por isso aqui, ó. Porque a gente tem essa medida 10, e tem a ver com esse ângulo, e tem a ver com esse ângulo aqui. Então a mesma coisa que a gente fez para esses dois arcos aqui, vamos fazer aqui para esse ângulo inscrito de 95 graus que a gente não fez. Olha só, esse ângulo de 95 graus, ele está subentendendo um arco que vai de onde até onde? Daqui até aqui, né? Olha aqui, eu vou marcar em amarelo. Olha só, o verde mais o amarelo,
Olha que o verde vem até onde, hein? O verde vai daqui até aqui, certo? E o amarelo vai daqui até aqui. Deu uma volta completa? Não, deu mais de uma volta completa. Porque esse trecho aqui, ó, ele percorreu 2 vezes, né? Esse trecho aqui, ó, que é o arco AB. Então, olhando para o verde, que vem daqui até aqui, e para o amarelo, que vem daqui até aqui, nós vamos ter um arco de 2 vezes 95 graus, que é 2 vezes 95 é 190 graus. 190 graus é a parte amarela. Essa parte verde a gente viu que é 260. Então a soma desse amarelo com esse verde vai dar a circunferência inteira, 360, e eu estou contando, repetido aqui, esse trecho aqui, né, que é o arco AB, o arco AB. Então com isso aqui a gente pode calcular a medida do arco AB em graus. Ó, 190 mais 260, isso aqui dá 450. 450 é igual a 360 graus mais AB. Então, quanto é que vale o arco AB? É 450 menos 360. O AB é um arco de 90 graus. O CD a gente já tinha visto que é um arco de 60, né? E essa informação aqui vai me ajudar a descobrir o raio do círculo. Olha só, lembrando disso aqui, que a corda sempre é igual a 2R seno de alfa sobre 2. Quem é o alfa nesse caso aqui? Para esse arco, o alfa é quanto? Se a gente viu que isso aqui é um arco de 90 graus, esse alfa aqui é um alfa de 90 graus, né? Então, esse AB, que a gente sabe que vale 10, ele é o quê? 2R seno de 90 sobre 2. Isso vai dar 10. Então, isso vai ficar assim. 2R seno de 90 sobre 2, que é o seno de 45, e isso dá 10. Então, com isso aqui, a gente acha o R. Olha aqui. 2R, quem é o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Isso vai dar 10. Então, o R vai dar quanto? 10. Esse 2 aqui pode cortar. Vai ficar 10 dividido por raiz de 2. 10 dividido por raiz de 2 é a mesma coisa que 5 raiz de 2. Transforma um fator 2 aqui em raiz de 2 vezes raiz de 2. Aí corta um raiz de 2, vai dar isso aqui. O raio, então, desse círculo é 5 raiz de 2. E agora que a gente já sabe o R, a gente pode calcular a corda CD. Quanto é que vale CD, então? O CD vai ser 2R, ou seja, 2 vezes R, que é isso aqui, seno de alfa sobre 2. O alfa sobre 2, no caso aqui, ó, você tem um ângulo central de 60 graus. Então, o alfa sobre 2 vai dar 30. Seno de 30. Seno de 30 é meio. Eu estou multiplicando por 2. Então, vai ficar 2 vezes meio, vai dar 1. Vai sobrar o quê? 5 raiz de 2. Então, o X vale 5 raiz de 2. Então, arcos e cordas, se você não tá craque nisso, olha lá que a gente tem aula sobre isso, tá? Vai nesse vídeo aqui, ó, que eu vou botar o link na descrição do vídeo. E lá você tem todos os assuntos da matemática que caem nos vestibulares, a maioria deles. E você olha lá o parte 3, que é geometria plana. E lá vocês vão encontrar aulas sobre isso aqui. Arcos e ângulos na circunferência.